Fala galera, começando mais um Pode Arrepiar, um programa que era para ser ao vivo, mas por questões técnicas, um diálogo mal desenvolvido com o Google, a gente não conseguiu e aí a gente resolveu gravar e hoje a gente vai bater um papo com o Robson Santos, do perfil Nostalgia. O Robson atualmente é o cara assim mais bombado nas redes sociais quando o assunto é nostalgia, né? A gente lembrar do passado, principalmente da cidade de Belém. E eu sempre me perguntei o seguinte, cara, uma pessoa que volta e meia tá andando por casarão antigo, prédio histórico, até em cemitério ele já foi, e aí eu resolvi fazer uma pergunta para ele que eu quero que ele responda daqui a pouco nesse bate-papo, que é o seguinte, mano, no meio dessas aventuras, será que tu nunca viu Visagem? Mas calma aí. Mano, antes de mais nada, Robson, eu queria agradecer aqui aos nossos patrocinadores. Então, eu queria agradecer ao consultório odontológico Dr. Arão Tadeu. Né? O Dr. Arão Tadeu é um dentista novo e muito bom, cara, muito bom. A cachaça Fazenda Santa Maria, que fica em Abaetetuba, e tu deve saber que Abaetetuba é a terra da cachaça, mano. LCF Assessoria e Consultoria Empresarial, se tu estás com dificuldade na tua empresa, precisa de orientação, consultoria, procura a LCF. Sebo e companhia do meu amigo professor Charles. Robson, tu que gosta assim de pesquisar o passado, o Charles tem muitos livros antigos lá, porque o sebo dele tem mais de 20 mil títulos, cara. O cara tem muito livro bom. O Fonorte, que está na sua terceira edição e vai acontecer no dia 13 de janeiro no auditório da Unama Parque Shopping. E desde já, o nosso muito obrigado aí pelo apoio cultural da Unama Parque Shopping. E a pizzaria Padrão da Massa. Tu quer uma pizza boa, gostosa, de verdade, e uma pizza com preço justo? Procura o Padrão da Massa. Eles trabalham só com delivery e o contato deles é este daqui. Bom, galera, a gente está aqui com nada menos do que o Robson Santos, que é um cara nasceu para pesquisar o nosso passado. Eu estava lendo aqui uma entrevista dele para o Liberal. É sério, desde os 12 anos tu ia lá para o Centur para ler sobre a nossa história e tal. Robson, obrigado pela tua presença aqui, bem-vindo ao Pode Arrepiar. Pô, obrigado. Fico muito feliz porque realmente a gente até conversou antes, assim, né? Inclusive, eu até falei pra ti, pô, indiquei o Gabriel aqui, do estúdio e tudo mais, e fico muito feliz com esse projeto que você está fazendo aqui, porque eu conheço muito bem esse lugar, né? Por sinal, né? Antes de mais nada, também quero agradecer aqui, né, o espaço, porque é um podcast que é bem interessante. Teu trabalho é muito legal, né? Da mesma forma como eu pesquiso sobre as memórias da cidade, você pesquisa as memórias, vamos dizer assim, as curiosidades, né? Como o nome já diz, pode arrepiar, o Belém de arrepiar. E é interessante, sabe? O teu trabalho é muito legal mesmo e eu tô muito feliz de estar aqui, tentar ajudar um pouco, né, das minhas possibilidades, né, do que eu já vivi, o sobrenatural, de fato, né? Porque todo mundo com certeza já passou por algo sobrenatural. Tentar falar algo. Sobre os 12 anos, você falou. Sim, desde moleque eu gostava de ir pro Centur. E o que é interessante no Centur? Eu tava até brincando no off aqui. O Centur era o nosso Google, né? Então tudo que tinha para fazer era no Google, era lá no Centur, pegar os jornais antigos, ou hemeroteca, para quem não sabe, hemeroteca é a seção onde ficam os jornais, certo? Então eu gostava de ficar vendo os jornais antigos, de província, Estado do Pará, próprio Liberal, Diário, mas eu gostava muito da província e do estado do Pará, que eram exatamente década de 70 e 80. Pelo fato justamente da curiosidade de saber como é que acontecia em Belém nessa época, né? Inclusive, achei coisas interessantes, né? Por exemplo, achei matérias, por exemplo, Disco Voador foi uma das primeiras matérias da época, né? Chupa-chupa, né? Chupa-chupa, como também a questão do... Porque naquela época, imagina isso, hoje, né? Hoje as pessoas já possuem uma comunicação melhor, um entendimento até melhor. Mas agora imagina naquela época, né? Aparecer tudo isso. Mas voltando ao assunto do Nostalgia,
Eu sempre gostei de pesquisar sobre coisa antiga, porque justamente eu ficava com curiosidade de saber o que Belém tinha. Tanto de casarões, tanto de os bairros, locais, bares, lanchonetes, um ônibus antigo. Então, assim, eu sempre tive essa curiosidade. Então, Sentu foi muito bacana. Por exemplo, até brinco que eu gazetava aula para ficar vendo jornal antigo. É muito louco, mas eu sempre gostei desse assunto. Desde moleque tu gosta mesmo. Sim. Cara, e assim, né, hoje em dia o Robson, tu pensa na palavra nostalgia, né, pelo menos aqui em Belém tu já lembra do Robson, né, por causa dos perfis que ele Não tem mais né, nome, mano. na rede É só social. isso mesmo. Tu chama de nostalgia? Chama de nostalgia, chama. O pessoal chega, Imagina. inclusive, tinha um dia desse que eu peguei um Uber e o aplicativo, né, e o cara já fala assim, pô, nostalgia, tô nostalgia, né, pô, olha... Porque, na verdade, o Nostalgia, ele fala de tudo no geral, né? Eu gosto de dizer que eu não falo da história, eu falo das memórias afetivas das pessoas. E as memórias do âmbito geral. Por mais que fazem parte da história, mas não é aquela história acadêmica, né? Não vou chegar lá no Ver o Peso e falar, foi fundado e tal, coisas assim. Hoje eu não faço isso. Até porque a minha formação, inclusive, é de marketing, até é bom para falar para as pessoas. Sou de marketing, propaganda. Então, eu tento buscar sempre as memórias. E eu acredito que é até muito parecido com o que você faz dentro do âmbito do sobrenatural. Porque justamente são as histórias, as memórias que as pessoas vão passando para você. Então, muitas das coisas que eu falo ali no Nostalgia foram coisas que me passaram, dos próprios seguidores. Tem coisas que, obviamente, não vivi, como tem coisas que eu vivi. Então, é mais ou menos essa linha aí. Assim, né? Eu tenho aqui para mostrar para o Robson hoje uma imagem muito interessante que eu já devia ter mostrado há mais tempo para ele, né? Um documento de um antigo dono de escravos. Tem uma história sobrenatural por trás. Eu queria muito mostrar para ele e contar um pouco a história por trás disso aí. O Robson também viveu alguns momentos sobrenaturais e eu quero muito que ele conte para nós se ele sente alguma coisa quando ele entra, por exemplo, num prédio que tem mais de 100 anos, né? Se ele sente, sei lá... Qual é a tua religião? Olha, assim, hoje, vamos dizer assim, que eu acredito em Deus, né? Acredito em Jesus Cristo, eu tenho a minha fé, tudo mais, só que eu não sou praticante. Mas a minha base religiosa, por muito tempo, foi inclusive o espiritismo, kardecista, né? Então tu acreditas, por exemplo, que quando tu entras num lugar antigo, é possível que os primeiros donos, enfim, que alguém que viveu ali esteja ainda vagando por lá. Tu acreditas nisso? Acredito. Talvez não exatamente seja a pessoa que morou lá ou algo assim. Pode até ser uma outra situação, mas eu acredito sim na vida após a morte, como também acredito que sim, você está num lugar e você pode se arrepiar. Tanto que, quantas vezes você já viu histórias assim de... Já aconteceu comigo isso, assim, chega num lugar, você se arrepia. Do nada, como assim? Então, existe algo, com certeza. Isso aí não tá mais do que provado. Afinal, são quantas histórias aí que você acaba ouvindo, né, tudo mais. E todo mundo, por um lado, passou uma experiência assim. Então, nessa linha, com certeza. Tu te preocupas com isso quando tu entra num casarão assim, tipo... Sei lá, já sentiu um arrepio? Tu já viu algum vulto passar na tua frente? Eu sei que a tua intenção a tua visão é outra, né? Tu olha ali pro lado histórico e tal, como tu falaste, né? Tem aquela questão afetiva, né? Os nossos prédios, a gente lembra da Belle Époque, né? Enfim. Mas tu te preocupas com isso? E outra, isso já chegou a, tipo, interferir no teu trabalho? Tu, tipo, eu tinha a intenção de ir lá só mostrar o prédio e acabou que eu senti alguma presença? Já aconteceu isso contigo? Olha, interessante. Gravando, não aconteceu. Agora, de sentir, sim, senti. E eu vou te falar mais. Onde que eu senti? Eu fiz um vídeo, porque agora recentemente que eu falo foi alguns meses atrás, foi a questão do Cemitério da Soledade, que virou um parque, né? Parque Soledade. Ali, realmente, eu visitei um mausoléu, eu não vou lembrar de qual pessoa, mas eu senti algo assim, sabe? E o que foi que tu sentiu? Senti meio sabe quando você sente meio um arrepio, assim? Foi o que eu senti. Tipo uma presença ali, como se tivesse alguém. Senti. E aí, o que tu fez? Não, eu entendi que ali eu estou num lugar que
claro que possa ter presenças de sobrenaturais, né? Pô, eu estou no cemitério, né? Não que não, até existem em outros lugares. Agora, imagina ali no cemitério. Existem ali. Então, assim, o que eu faço, Nathan? Nesses locais ou num casarão, eu sempre, vamos dizer assim, eu peço, tipo, vamos dizer assim, licença, vamos dizer assim. Eu não tô fazendo ali pra denigrir nada, eu tô apenas ali pra uma gravação. Até porque eu não é de fazer muito vídeo, eu não vou muito com foco, como você bem disse. De mostrar um casarão, essa parte sobrenatural, né? Não é meu papel. Só que, claro que uma coisa vai unir a outra. A gente tá falando de casarões de 100 anos, né? 80 anos, para um próprio cemitério. Mas o que é interessante, Natan, se você me permitir, essa ideia de, por exemplo, de presença, eu estudei no Colégio Gentil, estudei 6 anos no Colégio Gentil. E ali, para quem conhece, já foi convento, né? Já foram algumas situações. Hoje o colégio. E ali existem os porões. Ali, meu amigo, eu sentia quando eu era moleque. Tu sentia? Ali sim. E ali existiam várias histórias. Eu ouvi crescendo, cresci ouvindo histórias lá ali de vulto, de assombração, que na sala, pessoal. Essas são as histórias. Agora, o que eu presenciei foi de ver vulto. Isso eu vi. Lá no Gentil? Lá no Gentil. Lá no. Quem estudou no Gentil sabe o que eu tô falando. Ali naquela parte ali. Porque hoje, agora tá até mais arrumadinho os porões. Né? Inclusive, alguns porões lá teve alguma serventia. Virou uma sala, virou algo específico. Só que na minha época, eu tô falando década de 90. Sim, sou velho, meu amigo. Década de 90. Estudei lá no Gentil. E aconteceu de ver, assim, né? Você tá ali olhando para um ponto ou você olha rápido para um ponto e vê algo. Isso eu vi 2 vezes lá. Era uma visagem ali te espiando, né? Imagino. E o que tu fez, tu? Com certeza saí. Rasgou de lá. Com certeza, não vou mentir pra ti. Pra quem não tem muito entendimento, dá medo, claro. Até hoje acontece você ficar meio receoso, porque tudo que você não tem algo, você conhece 100%, você fica meio receoso. Isso é normal do ser humano, né? Por exemplo, é igual, imagino, hoje você fala muito bem sobre isso, você é um estudioso da área. Mas eu imagino que criança, né, talvez você fica ali, né? Então, criança sempre tem medo, né? Né? Tem medo, né? E o pessoal fala muito que a criança, inclusive, ela possui muito... como é que a palavra pode se dizer? Ela consegue enxergar até mais. Ela tem as faculdades que mais os afloradas, espíritas né? chamam de mediúnicas. Isso. Algumas, né, mais abertas. Isso. Já aconteceu de tu vai num lugar antigo, aí tu topa com alguém assim, te deu aquela dúvida, será que eu falei com uma pessoa viva ou com uma pessoa morta? Nunca te ocorreu essa dúvida? Olha, já aconteceu assim, da dúvida, assim, dos detalhes, por exemplo, de uma pessoa chegar comigo e contar um detalhe de um determinado assunto, de uma coisa que aconteceu com ela, mas muito detalhista. Isso aconteceu uma vez, na verdade. E assim, eu fiquei meio assim, mas nossa, ele fala com tantos detalhes. Ele é uma pessoa que era muito estranha. Falava que era paraense, mas você via que era diferente. Sei lá, algo como você falou. Tu ficou bolado? Fiquei assim, bolado, fiquei. Fiquei porque justamente ele passou depois o telefone. Olha, posso passar mais contato e tal, mas nunca mais me procurou. Tu pode ter falado com o morto. Pode ser. Tu sabe que tu me lembrou do seu Zé Maria, que também já é falecido. Ele faleceu agora este ano, um coveiro do cemitério Santa Isabel. Né? A primeira vez que encontrei ele, eu perguntei, o senhor já viu algum fantasma aqui? E ele falou assim, meu amigo, fazia 30 anos que eu trabalhava aqui, nunca tinha visto nada. E aí veio um homem e me fez essa pergunta que o senhor me fez, e eu respondi, nunca vi nada. E aí o homem falou, olha que o senhor já viu e não percebeu. E ele fala assim no vídeo, né? Por incrível que pareça, nessa semana eu vi um fantasma. Aí ele conta a história, né? Então, de repente, tu viu mesmo, tu falou com o fantasma e não percebeu, né? Ou percebeu, sei lá. Não, talvez na hora não percebi, mas é interessante que às vezes acontece, assim, é bem raro, mas acontece de você ter essa percepção de, sei lá, essa pessoa não é uma pessoa, vamos dizer assim, no âmbito normal. Tá estranho essa conversa. Tá estranho. Tu sabes que, a gente, voltando ao Colégio Gentil,
faz alguns poucos anos, eu recebi um vídeo de lá, de uma pessoa que trabalhava lá, não sei se trabalha ainda. Era um vídeo curto, eu não sei se tu vai reconhecer, era um corredor assim com um piso meio, sei lá, meio rústico, assim, não era um piso bonito, assim, era um piso antigo. Sim. Esse que é o porão, não? Não, Eu nunca esse entrei aí, lá. não, esse aí com certeza deve ter sido algum dos corredores, porque o que acontece lá, eu tô falando do porão mesmo, né? Mas também já ouvi histórias do próprio corredor. Quem, assim, eu até faço um desafio aí, a galera que estudou no Colégio Gentil ou conhece alguém que trabalha com o Colégio Gentil, eu tenho certeza que já Tem ouviram história. já ouvi alguma história. Com Com certeza. certeza. E aí esse cara me mandou um vídeo curto. No vídeo aparecia um vulto. Aparecia realmente um vulto. Eu digo, égua, que vídeo legal. É quando eu tava me aplumando pra postar o vídeo, ele me manda uma mensagem, amigo, me faz um favor, não posta não, porque o pessoal tá ameaçando aqui, até demissão pra quem divulgar isso. Ele me falou. Aí eu, claro, em respeito a ele, eu apaguei o vídeo, né? Não postei, mas achei muito interessante. Outra coisa que me lembrou o Colégio Gentil é que a professora Andresa, eu não sei se tu já conheceu ela, é uma professora que ela trabalhou no Bibi Costa, quando era aquele órgão público que eu não me lembro agora. Sim. Sabe quem é, não sabe? Sim. Ela disse que uma vez ela foi no cemitério Santa Isabel e aí tinha uma freira sorrindo e fazendo tchau para ela perto de um mausoléu, né? E aí ela achou estranho, né? Mas ela fazia assim, aí alguém que estava do lado dela não entendia para quem que ela estava acenando. Depois ela foi olhar, era o mausoléu das freiras do Colégio Gentil. Olha que interessante. Esse Colégio Gentil tem história, né, cara? Tem, com certeza. Tanto que, ó, por exemplo, falei dessa questão de gentil, você tá falando desse vídeo, e realmente já aconteceu, assim, de seguidores, né? Até eu tava falando pra você no off, que acontece seguidores que falam pra mim, logicamente o intuito do Nostalgia Belém não é muito nesse foco, porque um foco é outro. Tanto que até fala, ó, vá lá com o Natan do BRPA, porque da mesma forma eu até te agradeço pela essa apresentação que você fez, né, de ser referência em relação à nostalgia, você é referência na parte, né, desses assuntos. Então, você fala com total assim, você tem certeza que está falando, tem todo um processo, né, você não é um achismo, né, e isso é muito legal, até porque é um assunto muito importante, é um assunto sério, né, tem gente que acaba levando para o lado da zombaria e não Leva. é algo totalmente sério. Leva Então pra zombaria. acontece, né, e o que acontece? Às vezes acontece seguidores chegar, ó, tem uma história assim, 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 aí fala, faz o seguinte, vai lá com o Belém de Arrepiar, vai lá com o Natan, pode falar que o legal. filho de Nostalgia, caso queira falar, porque acontece, e aconteceu isso também do próprio Gentil, já falaram, de outros colégios também, por exemplo, olha, o Colégio Santo Antônio, outro que eu já vi histórias também sobre Santo Antônio. Eu já entrei uma vez lá, é porque assim, todos esses colégios antigos geralmente possuem muita história, porque imagina quantas pessoas passaram por ali, né? Então deduzo que é natural que aconteça essas histórias, né? Ainda mais toda a arquitetura, porque às vezes esses colégios não começaram como um colégio, é importante salientar, né? Então, tipo, o Gentil não começou como um colégio Gentil, né? O próprio Santo Antônio, outros colégios começaram com outros formatos, ou conventos, né? Verdade, etc. verdade. Então, vai muito nessa linha. Cara, eu queria te mostrar Tu tens imagem pra me mostrar também, tu me falaste, né? Sim, mandei aí pro nosso amigo Tu queres Gabriel. me mostrar primeiro a tua ou eu Pode te ser, mostro? pode ser. É um assunto que eu acho que é interessante. Mostra aí, Gabriel. Bora olhar essa imagem aí que o Robson trouxe. É referente à época do chupa-chupa, né? Inclusive, essa aí peguei na internet, mas eu também cheguei na época a bater uma foto do Cintu, inclusive, que eu não achei aqui. Na época, eu falo na época assim, uns 6 anos, 7 anos atrás, né, nas minhas pesquisas lá no Cintu. E uma coisa que eu achei interessante que no período, se eu não me engano, isso aí deve ser anos 80. Não, começo dos anos 80 ou final dos anos 70. Final dos anos 70. Deve ser 79, 78, por aí. Né? E o Pará estava muito. Estava fervoroso por esse assunto. Porque estava acontecendo vários casos simultâneos. Tanto que essa matéria está do Pará, né? Disco voador ataca a mulher, pavor na Ilha do Mosqueiro. Essa imagem, desculpa te interromper, claro. Tu pegou. Foi tu que pegou ou alguém te mandou essa imagem? Não. Essa que acabei de passar, eu acabei. Me passaram, entendeu?
Peguei na internet. Mas, assim, na época eu já tinha visto, né? Eu tinha uma outra matéria, só que eu não achei. Mas é só para contextualizar mesmo. O que acontece nisso aí? Existiu também em outros locais, por exemplo, em Coraci, na Pedreira. Sim. E os Pará jornais, inteiro, mano, os Pará jornais só inteiro. falavam nisso. E vendia muito jornal. Porque esse aí não tá dizendo chupa-chupa, né? Esse aqui, ó, disco voador ataca a mulher. Tá falando do disco voador. Só que aí já aí já teve até descrição, tudo mais. Coincidiu com a época de Colares lá, né? Toda aquela situação. Então, você me pediu, né, pra buscar algo das antigas e lembrei muito desse assunto, porque foi um assunto que muita gente fala até hoje, né? Que é a questão dos discos voadores que viram luz, que viram um objeto, viram isso. Agora, imagina numa época que, vamos dizer assim, hoje você chega no Google, vai, pesquisa, tudo mais. E nessa época, o que pautava? Era jornal e TV. E a palavra das pessoas. Entendeu? Era. Hoje, e não tinha câmera, não tinha nada, ficava apenas o quê? Só o relato de cada um deles. Então, assim, só que foram vários relatos. Nossa, como? Tu pegou aí uma referência aí de uma época que apavorou o estado do Pará e também atingiu o Maranhão, né? Região Norte, cara. Realmente essa época aí. Eu vivi nessa época, né? Quando o fenômeno aconteceu, eu tinha 5 anos. Eu era um molequinho, não entendia nada, mas eu lembro da minha mãe assustada, querendo fechar a janela cedo, com medo de sair à noite e tal. Tu deve ter topado com essas histórias aí nas tuas pesquisas, né? Sim. Então essa imagem aí realmente ela remete a um período real mesmo, isso aconteceu e isso foi algo sério, até hoje pouco divulgado, pouco comentado. Bom, eu queria te mostrar agora a minha imagem, porque, cara, já era para eu ter te mostrado isso há mais tempo, entendeu? Porque tem muito a ver com o teu trabalho. Eu queria que o Gabriel exibisse esse... Isso é uma foto de um documento, né? Isso é uma foto de um documento. Esse documento ele foi enviado por um seguidor que afirma que isso aí era do bisavô dele, né? Eu não sei se tu já topou com essa história por aí. Ele falou que não existe mais, mas era um lugar chamado Palacete Barbosa, que ficava ali pelo centro de Belém. E ele disse que o avô dele era dono de alguns escravos. E aí ele, inclusive, mandou essa imagem aí, se tu for olhar, é uma lista de escravos dos quais ele era proprietário, cara. O ser humano ele tem umas crueldades assim terríveis, né? Só um adendo nesse assunto, sabe que o mais interessante disso é que existiam até anúncios no jornal, não tenho aqui mas anúncios de jornal comprando escravo e vendendo escravo. Já como se fosse um pensou, classificado, cara? é sério. Eu já vi um assim, surrealismo, mas é isso. Não, cara. A história tem que ser contada da forma que... E aí, né, e algo a se dizer também é que naquela época era tipo normal, né, cara? Era normal. Um absurdo pensar que aquilo era normal, né? E aí quando o cara fugia, eles botavam tipo preto fugitivo, aí descrevia, né, no jornal e tal. Era algo, não era um negócio chocante na época, era um negócio normal. Época, a sociedade aceitava, sim, né? Sim. Aí, olha, eu vou mostrar aqui para ele, galera, do celular, que dá para ele ver mais de perto. Olha que interessante esse documento aqui, Tem na TV aqui, tem a matrícula. Isso, tem matrícula, nome, cor, idade atual, filiação e profissão. É interessante nesse documento da 1883. 1883. O que é interessante no documento é porque lembra, vamos supor, uma ficha de um... Lógico que o contexto é totalmente diferente, claro. Mas lembra muito que é uma ficha de uma empresa, né? Tá listada ali, ó, profissão. Só que, claro, as pessoas na época não tinham os direitos, tratavam só com bichos mesmo, Era, né? Infelizmente era. Aí, tipo, assinatura de escrivão tem no documento e tal. E aí acontece o seguinte, esse seguidor disse que esse avô dele, um dia, ele deixou 5 desses escravos no porão desse Palacete Barbosa. E aí aconteceu lá um incidente, pegou fogo o Palacete Barbosa.
e os escravos morreram. E esse cara contou que o avô dele se mudou para uma outra casa e ele morreu perseguido pelas almas desses escravos. Ele morreu perseguido pelas almas desses escravos. E aí eu perguntei, mas onde é que ficava o Palacete Barbosa? Como já, aliás, não é avô, é bisavô, né? Como já assim passaram-se 3 gerações e tal, né? Ele não soube dizer, ele disse que era pelo centro de Belém e tal. E, cara, eu acho isso aqui um relato triste ao mesmo tempo, né? Que lembra essa época. Né? A gente continua fazendo um monte de maldade, mas essa foi uma das grandes maldades do ser humano, escravizar o outro. E, Total. pô, e aí, mas por outro lado, é uma parte histórica, né? Eu tinha esperança que esse lugar, tipo, fosse ainda encontrado e tal, mas ele deixou bem claro que pegou fogo e tal, e depois se perdeu lá o espaço. Palacete Barbosa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando tu entra, por exemplo, nesses lugares tipo o Palacete Bolonha, tu já foi lá, né? Já. Porque tu sabe que o Não gravei, é interessante, não gravei, mas já ouvi histórias de lá. Já ouviu? Já. Quando tu foi lá, tu ouviu fácil assim ou tu teve que perguntar? Porque, mano, tem muita história lá também, né? Não, sabe o que é engraçado? Por exemplo, olha, quando teve a inauguração da reforma do Palacete Faciola, quando fui lá, tem pessoas que falaram pra mim, olha, tá bonito aqui e tudo mais, mas aqui existem muitas histórias. E acontece também em outros locais, não exatamente Faciola ou Bolônia, mas acontece em outros locais que acontece justamente isso que você falou. A pessoa até fala, mas não quer que se identifique, sabe? Isso é comum, Deixa muito no anonimato. Já aconteceu, sim. O Bolonha, ele possui sim uma história, né? De visagens. Na verdade é assim, por exemplo, o espiritismo ele não fala essa palavra visagem, né? É como seria o espírito mesmo, é um espírito, de fato, né? Então, vou deixar só aberto isso, né? Que são situações paranormais que possa acontecer. E acontece muito mesmo no Bolonha, já ouvi relatos assim. Somente a gente ouve muito relatos aqui de seguranças. É verdade, Né? é verdade. De segurança, acontece bastante isso, né? E assim, é um assunto muito delicado, né? É muito delicado Ele te porque conta espontaneamente isso não? acontece, não vou te falar que toda hora acontece isso, mas vira e mexe, o pessoal chega e fala, pô, olha, tanto que aí eu jogo quem? Para a referência que chama-se Natan, está aqui do meu lado. Aí tu fala, claro. para com isso, rapaz, eu não vim aqui pra isso, olha, liga pro Natan. Natan é o cara, a pessoa ideal para te ajudar nesse processo. Pô, eu te agradeço, porque na verdade eu busco, né? E assim, eu acho particularmente essas histórias de casarões, de prédios antigos, eu acho muito legal. E nem sempre o cara quer falar. Tu falou em segurança, por exemplo. O normal é o cara, a primeira reação dele é não falar, né? Até pela profissão, o cara fica meio desconfiado e tal. Mas geralmente ele fala, mas assim, não pedindo para ser identificado. É. Sempre. Por isso que muitas das vezes eu nem coloco. Ou eu nem cito. Porque justamente ele faz só para poder talvez ele queira até desabafar. Entendeu? Pô, cara, eu vi isso aqui e tudo mais, entendeu? Isso eu não quero que fale porque, por exemplo, ele vai falar assim, eu fui num lugar X. Quem é que tá lá há muito tempo? Entendeu? Aí ele vai acabar se entregando. Então, aí às vezes a gente nem pois fala. Tem esse negócio, tem esse né, negócio da instituição querer esconder, porque... Por que eles querem esconder isso, né, cara? Olha, pra tu ter uma ideia, eu nem postei ainda, mas eu tô com um vídeo aqui, é sinistro o vídeo, é de um hospital de Belém. Mas foi a primeira coisa que a pessoa falou pra mim, não identifica nem o hospital, porque isso já deu demissão. Eu não sei quem mostrou e já demitiram. Então, por favor, não fala nem o nome do hospital. Agora, por que isso é algo que acontece, mano, né? Por que o cara esconde? Porque, como eu te falei, existem ainda as situações de dúvidas no sentido assim, pessoas que não acreditam, que é um direito, não vou falar que é certo ou errado, mas eu imagino assim, se você possui várias coisas falando que existe, se você não quiser acreditar, é um direito seu, mas, pô, é algo que você precisa estudar. É igual a questão dos objetos voadores não identificados. Por exemplo, quantas vezes já apareceram aí, revista especializada, matérias, pô, a própria lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, estudos avançados. Então, você não é obrigado a acreditar.
Mas, pô, pelo menos você... Bom, vamos ver isso com calma, entende? Então, às vezes até uma forma de defesa, eu enxergo isso. Às vezes a pessoa não quer mostrar para não botar medo. Eu penso muito por esse lado. Vamos supor, o hospital tal tá acontecendo isso. Pô, se a direção do hospital acatar isso, pode gerar medo para as outras. Eu acho Então que é talvez isso, seja é o muito pelo medo. esse detalhe. A coisa de tentar, tipo assim, não vamos lá, que ali... Um alarde, pô, olha, lá vai acontecer isso. E eu acredito que seja muito nessa linha mesmo. Mas ele sabe que tem um outro lado também. O cara que quando sabe, eu vou lá, olha, aparece visagem lá, eu vou lá, eu quero ver se eu enxergo e tal. Eu nunca Verdade. vi. Tem esse outro lado. Tanto que esses eventos aí que a Secult está fazendo, né, de uma noite no museu, eu ainda não consegui ir, porque toda vez que eles fazem, eu tô viajando a trabalho, mas que lota, né, esses eventos. Pô, também nunca fui. Tenho muita vontade e, assim, só um adendo, foi um projeto bem interessante, válido, e demorou muito para ter acontecido, porque realmente os museus de um espectro... À noite é diferente. Você visitar um museu à noite, né? Até determinados museus são até mais bonitos à noite. Por causa de iluminação, né? Tudo mais. Imagina, por exemplo, lá o Forte do Castelo, que é um museu lindo ali, aquela parte. Então, assim, à noite fica muito mais bonito, você vê Belém. Então, é um projeto interessante. Até relatar aqui que tem que continuar essas situações, porque eu vejo que o povo de Belém, ele é muito carente ainda, sabe? Hoje melhorou, acho que melhorou muito ultimamente, porque tá acontecendo muitos eventos, inclusive eventos antigos e tudo mais, de incentivo à cultura, incentivo à memória, na verdade. Até não digo nem tanto a cultura, mas a memória da nossa cidade. Expandiu muito. E sabe que memória puxa para todos os lados, né? Por exemplo, o sobrenatural com a memória andam juntos. Imagina o que acontece nesses casarões, etc. Então... Falando em casarões, eu queria te fazer uma pergunta, mas Claro. eu acho que não vai ter problema, porque eu vou te pedir para falar de lugares públicos. Existe um lugar, assim, um prédio, né, um casarão público que tu consideres assim, mais, falando pelo lado sobrenatural, mais pesado, assim, mais assombrado, que quando tu vai lá, tu diz, tem um clima que... Tu consegue fazer essa diferença ou tu acha que tem vários? Pesado, sabe um que eu acho pesado? Não entrei ainda, mas de fora, assim, você passa assim, você já olha o semblante, assim, aliás, semblante não, mas o tipo de casarão já te passa essa sensação, é o Bibi Costa. Bibi Costa. É interessantíssimo. O Bolonha, por aquilo que pareça, eu não sinto isso. O Faciola, também não sinto isso. Talvez pela iluminação, não sei. Mas o Bibi Costa, sempre que você passa com aquele assim, muito curioso. Talvez porque eu nunca tenha entrado, pode ser, mas você olha ali para os porões, que dá para você olhar, inclusive você que tá assistindo, você passa ali, dá para ver ali a parte dos porões. Você consegue enxergar ali os porões. Você vê que é um negócio assim meio... Tu sente? Você sente um pouquinho assim, isso fica meio receoso ali, sabe? Você fica. Então, se fosse colocar, seria aí o Bibi Costa. Eu acho que tu fez uma boa indicação, porque, cara, o Bibi Costa, pra mim, ele tá classificado como aquilo que a gente chama de casas que matam. Porque tu sabes que ele tem um histórico, né? Dizem que vários diretores do Bibi Costa, eles faleceram trabalhando lá, né? Tipo, o diretor que comanda e tal. E algum histórico de parada cardíaca e tal. Tem um negócio ali muito pesado naquele prédio, realmente. Agora eu te falo assim, agora de lugar pesado, não tem como não falar. Porque, infelizmente, por questões tristes demais, o Manuel Pinto da Silva. Ixi, Manuel, né? Porque, né, pra quem... Né, já entrou lá? Já entrei. Já fui lá no Terrace. Porque, pra quem não sabe, aí já entra a parte de nostalgia. Existia um restaurante na década de 70 lá, chamado Terrace, que, imagina, Belém, vamos botar uma ideia de Belém, década de 70. Manuel Pinto, por muitos anos, foi o maior, né, o maior prédio, uma vista linda, fantástica de Belém, na década de 70, começou na década de 60, mas na década de 70, aí fizeram um restaurante lá de cima, então você podia, eu, pegava o elevador lá, pá, ia lá em cima. Só que o que acontecia?
muita gente ia pra lá e acabava se tirando a sua própria vida, né? Se jogando. E não foram um caso, foram vários casos. Como dentro do próprio Manuel Pinto, existe um vão, né? Existe assim os apartamentos e existe um vão no meio. É sinistro, assim. Eu falo, ali eu te falo. Ali é um lugar meio pesado. Não digo pelas pessoas que moram, pelo amor de Deus. Porque existe. Eu já fui em um local lá que é muito legal, mas assim, você olha, tem uma parte do vão, assim, que você. E ali possui várias histórias. Tu sentiu alguma coisa lá no terraço quando tu foi? No terraço não, mas perto do vão eu senti. Porque você olha assim, você olha pra baixo, nossa, é um negócio assim meio. Robson, é complicadíssimo. Eu tenho um relato de lá que é inacreditável que o cara falou pra mim. O cara falou que ele foi entregar. Eu não me lembro qual era o produto, aí no andar ele foi entregar. Olha, parece coisa de filme de terror mesmo, cara. E aí ele falou que quando ele abriu o elevador, um negócio puxou ele pela perna pra direção desse. Porque, pra quem não conhece, é uma mureta, né? Daí assim. É, uma mureta, Não mesmo. é alto assim. Não, né? Não uma uma pessoa grade. alta. Uma pessoa alta, vamos dizer assim, com 1,80m e pouco, 1,90m, ela vara, vamos Pois dizer assim. porque não tem grade, não tem Não, proteção. Não sei se não. ainda é assim, porque faz muitos anos que eu Não, o vão não entro tem lá. isso não. Não tem. E aí o cara disse que era um negócio que ele não via, que puxava ele pela perna para a direção da mureta, né? E ele Nossa. ficou com aquela impressão de que queria tirar ele dali. Aí ele ficou se agarrando no chão, até que parou de forçar, assumiu ali a força. Aí ele pegou o negócio que ele ia entregar, bateu no apartamento lá, entregou e não quer mais voltar lá, cara. Tem muita história de lá, realmente. Tem por essa questão, né, Nathan? Porque, infelizmente, como, volto a dizer, como o Manuel Pinto, ele por muitos anos foi aquele elemento chave, assim, da modernidade na cidade, de ser alto, né, imponente. Muitas pessoas, talvez, no seu ato ali de tentando dar um fim à sua dor, né? Não vou julgar quem fez Certeza. isso, né? Porque cada um possui sua dor, mas que hoje as pessoas falam de uma maneira mais assim, ajuda, né? Porque antes, o que é depressão? Era frescura. Era. Hoje não. Hoje, pô, é claro que isso é sério, tem que ser tratado. Inclusive, quando está as pessoas dão sinais por alguma coisa ou outra. Mas escolhiam Manuel Pinto da Silva. Infelizmente aconteceu, inclusive, se eu não me engano, foi no começo desse ano. Acho que foi no começo desse ano, no final do ano passado, que teve uma pessoa que se jogou, inclusive, de lá. Então, assim, realmente é pesado. Pesado. E tu falou na década de 70 de que tinha até um apelido nefasto lá, que era Trampolim da... Trampolim da morte. Tu já pensou, cara, de tanto que as Tantas pessoas... Tantas notícias, assim... Dessas minhas pesquisas, né, de ver os jornais antigos, justamente aparecia muito essas matérias. Aparecia as notícias. E eu achava, pô, assim, nossa. Não, porque é assim, pessoal, você que não, vamos dizer assim, é novo, eu não vivia da década de 70, obviamente, né, nem só uma parte da década de 80, moleque ainda, sou da década de 90 e diante, minhas memórias são mais da década de 90 e diante. Só que pergunte para as pessoas que você conhece que viveram a década de 70 e 80. Manuel Pinto, foram vários casos. Caramba, hein? De suicídio. Tu acha que isso tem a ver? Tu acha que tem alguma relação essa aura pesada ali com o fato de ali ter existido um cemitério? Não sei, mas é interessante ter essa analogia. Porque realmente, né? Na verdade, o cemitério, o Soledade... a gente conhece hoje ali da Gentil, ali com o Zedelo, né? Só que ele era toda aquela área, né? Era como se fosse até ali a Praça da República, se eu não me engano. Então, mas pode ser, assim, eu não sei, não sei te dizer, mas eu acredito que eu vou mais pela linha realmente da pessoa imaginar que ali não tem como escapar daquela dor. E também, né? Como tu falar, tinha um bar lá, um restaurante, né? Então restaurante. O cara já entrava com aquela desculpa de que ele ia pro restaurante. E muito dos motivos, um dos motivos que acabou fechando foi justamente por isso. Porque qualquer pessoa pode chegar lá e... Ele abriu em outro lugar esse restaurante, não? Que eu saiba, não. Mas é porque ele tinha um diferencial, né? Você imagina, você tá ali
comendo, tomando um drink, alguma coisa assim, numa vista linda, né? Da cidade. Então, não sei se ele abriu em outro lugar. Pra te falar a verdade, eu vou ficar te devendo essa informação. Mas muitos motivos foi justamente essa coisa. Pessoas fazendo isso. E Robson, tu sabes que quando eu era adolescente, nos anos 80, eu encontrei 2 placas interessantes ali. Uma ficava ali onde tem... Não tem ali, por exemplo, quando tu atravessa do Manuel Pinto pra praça, não tem tipo uma fonte ali logo. Ah, da sereia, você fala? Não tem? Tá. Ali, quase no pé dela, ali na frente tinha uma placa de metal mais ou menos desse tamanho assim, que estava dizendo assim: aqui no ano de 1789 existiu o primeiro cemitério de Belém. Eu lembro dessa placa, não me contaram. Nossa. E no outro lado, lá onde era onde é a banda da praça que fica a União Espírita, ali no Oswaldo Cruz, Sim. tinha uma placa muito parecida, assim, as letras, o tamanho da placa era a mesma, só que os dizeres eram: aqui no ano de 1789 existiu, aí abria aspas, a forca, aí fecha aspas. Eu já tentei encontrar essa placa recentemente, eu acho que, sei lá, levaram, tiraram, mas não me contaram, eu vi, cara. Podiam ter deixado essa placa lá, interessante. né? Essa aí eu realmente não sabia. Realmente. Pois é, eu lembro disso. Pô, e é algo, né, da história, né? Eu vi, agora, talvez tenham roubado, né, metal. É, com certeza. Como outras coisas da cidade que já foram roubadas, infelizmente. Pois é, tu soubeste que levaram o busto de bronze do Dr. Camilo, da sepultura do Dr. Camilo Salgado lá? É, o cemitério de Santa Isabel, infelizmente, acontece muitos roubos ali. Pois é, né, cara? Tanto que, assim, eu sei de histórias que, assim, por exemplo, vamos dizer assim, assim, a família ali daquela sepultura paga, né? Tem que pagar alguém ali, porque, enfim, infelizmente, Tipo assim, pra vigiar. vigiar, né? E Robson, eu sei que tu gostas pra caramba, mas tu traz isso pra tua casa? Tu tem, por exemplo, coleção de coisas antigas na tua casa? Tenho sim. Eu possuo histórias de... Aliás, eu possuo coleção de postais antigos, né? Postais, cartão postal. Na época da pandemia, eu, por exemplo, naquele período que você tinha que procurar o que fazer, vamos dizer assim, pra você não pirar, a verdade era essa, eu comecei a entrar em leilões online de antiguidade. Então, por exemplo, eu comprei muito postal antigo. Comprei vários, assim, vários. Tô falando mais de 100 postais, assim, no decorrer. Tem um guardadinho, tudinho. E vamos dizer que o meu colecionismo seria nessa linha, assim, Cartão sabe? postal. Tu tens de que ano? Tu lembra? Década de velho? 70, 60. O mais antigo eu possuo de década de 30, de Belém. E a maioria circulados, né? De Belém? Todos de Belém. Caramba. Circulado, só pra você entender, circulado é o que o cara comprou na banca, comprou em uma livraria e passou, vamos supor, eu passo pra ti. Aí depois você vende, tá? Tem escrito, entendeu? Tem uns que são zerados, tá normal. Tem outros que foram realmente circulados. A pessoa deu outra pessoa de um outro estado, de um outro país... E outra por questões, a pessoa jogou fora, vendeu e acabou parando pra cá. Entendeu? Então, foi mais ou menos essa linha. E é interessante você imaginar ali, né? Essa ligação, né? Mas é algo que eu coleciono. Hoje eu não tô mais fazendo essa questão dessas compras, mas tenho guardadinho ali, tudo bonitinho. Os seguidores, eles te dão presentes? Porque eles sabem que tu gosta, né? O cara olha pra ti, tipo, peraí, o que eu dou pra ele? Já sei, algo antigo, algo do passado. Acontece isso? Acontece, inclusive o cenário lá do podcast Papo Nostalgia, eu recebi presente por isso, entendeu? Assim, elementos, né, antigos pra colocar como adorno. Já me mandaram. Eu que às vezes até fico filtrando e não, às vezes até peço desculpas a quem me oferece essas coisas antigas, porque não tem pra onde guardar. Mas... O que tu faz? Não, não, eu acabo, às vezes eu acabo até rejeitando. Fico até com dor no coração de rejeitar, mas é porque eu imagino assim, pô, se eu pego e não cuido, não vai ser legal, né? Então, é melhor ser sincero e dizer que eu não tenho como guardar isso do que... Porque assim, o que acontece? Só pra você entender, vocês entenderem também. Às vezes as pessoas estão se mudando, aí, eu tenho isso aqui, pô,
Só que às vezes são coisas assim são coisas que vão ocupar espaço, tipo, vários livros, vários isso aqui, vários assim, várias situações. Mas aí realmente é complicado, entendeu? Mas acontece. E vira e mexe Cara, acontece. sem querer puxar a brasa pra minha sardinha, ainda tem um problema também, né? Que tu pode ganhar um objeto que o falecido dono venha te pedir de volta. Tu sabes que eu tenho história assim eu tenho uma de um espelho, que a mulher olhou pro espelho e fez o marido comprar o espelho, porque era um espelho muito bonito e tal, né? E ele tava acho que era uma loja, não lembro esse detalhe, se era uma loja ou se era uma oficina de reformar móveis. E aí ela fez o marido comprar o espelho e a visagem, ela aparecia do espelho para ela. E aí ela devolveu. Tu ainda corria esse risco também de Olha, dono aparecer. e admito, eu falo com todas as letras, eu admito que eu não sou muito fã de comprar essas coisas antigas, porque justamente eu não vejo nada, talvez eu possa estar sendo ingênuo, tá? Pelo amor de Deus. Mas assim, em relação a postagem, né? Postagem é um negócio mais colecionável. Mas, por exemplo, fala assim de adorno pra casa, né? Uma cadeira, um espelho, umas coisas assim. Realmente eu não gosto porque eu já cresci muito com essa ideia, realmente, de que eu acredito muito da carga. Por exemplo, uma pessoa que faleceu, né? E imagina, tem tudo ali, tem coisas que ela amava. Aí, por questões óbvias, a pessoa vai, vende. E a gente sabe que cada um, e às vezes o próprio espírito pode estar preso ali à matéria, que a gente fala na linguagem do espiritismo, né? É preso à matéria. E pode acontecer isso. Então, assim, eu fico meio receoso, de verdade. Então, por Fica isso que cabreiro. eu prefiro comprar algo novo mesmo e é isso. E outra coisa, tu tens assim vontade, se tu pudesse, por exemplo, voltar no tempo para ver como era Belém no início do século XX, na época, né, da Belle Époque, do período áureo da borracha. Se tu tivesse essa oportunidade de voltar, tu voltaria? Tu pensas nisso? Tu tenta te imaginar naquela época? Tento. Eu, assim, espero um dia. Eu posso estar falando uma coisa muito viajando na maionese aqui, dizendo assim, mas eu penso que um dia, quem sabe um dia, nós conseguiríamos de realizar pelo menos essa viagem ao tempo, né? Porque eu te falo assim, vamos botar aqui uma situação. Nós temos aqui, cada um tem um celular. Mas já parou para imaginar que isso aqui há 20 anos atrás, 15 anos atrás, seria uma coisa de outro mundo? Você tem internet, você pagar a conta aqui, você pode fazer compra na sua casa, você transfere dinheiro, tudo por aqui. Hoje, a tua vida tá aqui. Da maioria das pessoas estão aqui. 15 anos atrás, 10 anos atrás, você pensava em fazer isso? Ninguém. Poucas pessoas pensavam nisso. Porque não tinha condições. A tecnologia não estava avançada a esse ponto. Só que hoje tudo está muito rápido. Por exemplo, o que nós estamos fazendo, nós estamos colocando na internet, né, tudo interligado, tudo, sabe, tudo online. Então, quem sabe mais lá para frente, daqui a 50 anos, 40, 30 anos, 20 anos, a gente consiga pelo menos possuir essa viagem, assim, de alguma forma. Eu te falo, assim, eu tenho muita vontade. Muita vontade. Eu sei que não tem como você vai mudar o tempo. Você não, realmente isso é uma coisa que não vai acontecer. Você não vai chegar lá no passado e vai mudar o que vai acontecer. Mas pelo menos de você conseguir enxergar seria interessantíssimo. Viver um pouquinho aquela época. Pelo menos ver ali, sabe? Eu acho se eu tivesse a oportunidade. Eu também, eu acho. Acho que os filmes acabam fazendo a gente viver um pouco isso, né? Com os filmes de ficção que falam de volta ao tempo e tal. Por exemplo, olha, eu vou falar muito rasamente, que o pessoal, para não me julgar, pelo amor de Deus, porque eu não sou desse assunto. Mas o Gabriel, acho que o Gabriel deve ter ouvido falar também disso. Que a questão das partículas, né? De ela voltar segundos antes, minutos antes, né? Então, assim, existe estudos sobre isso. Claro que, por exemplo, o Robson vai lá daqui a 10 anos, 20 anos, num outro lugar. Isso é uma coisa totalmente ainda... Mas já acontece estudos, por exemplo, assim, de uma partícula
voltar um certo tempo do momento, coisa de segundos, isso já até tem estudos sobre isso. Então, se existem estudos, então existe uma possibilidade de acontecer. Não é que está longe de acontecer. Mas vamos pensar que na década de 70, ninguém também pensava em ter um celular fazendo tudo isso. Mas quem sabe, né? Quem sabe? Tu sabes que eu tenho um relato de uma... Isso é antigo, essa história, e foi um relato que eu colhi em loco, né? E na página tá escrito assim, eu dou nome às histórias, as pessoas me contam, né? Eu escrevo e tal, e eu dou nome. O nome dessa história é Teria Esta Jovem Voltado no Tempo? E isso se passou na Batista Campos, na Praça de Batista Campos, né? Ela contou que ela sentou, estava cansada, estava saindo de uma escola lá perto, aí ela fechou um pouco os olhos, quando ela abriu, tinha mudado tudo. Não tinha mais carro, era carroça, pessoas com trajes antigos. Só que ela ficou desesperada, né? Ela começou a rezar, e começou a tentar, fechava o olho, abria, não voltava. Aí um homem percebeu, do tempo antigo também, se aproximou dela, perguntou se ela estava se sentindo bem. Aí dessa vez, quando ela fechou os olhos e abriu, estava tudo normal novamente. Tá na página, é antiga essa postagem, acho que tem 10 anos essa história já. Tu farias isso também? Se tu tá sentado ali na praça, de repente, tu ia rezar pra voltar ou tu ia curtir? Olha, eu consigo dizer rezar, cara. Tu nem ia curtir o momento? Peraí, que ano é esse, cara? Não, depende, porque, vamos lá, é um negócio muito... Se fosse combinado, seria um negócio mais tranquilo, né? Não sei, sabe por que são situações que na hora você tem um instinto ali, você não sabe o que vai fazer. Mas talvez curtiria um pouquinho, vai. Porque, pô, é um negócio que eu gosto, né? Eu me coloquei no lugar dela, assim, a pessoa, tu fecha... Eu já fiz isso até na praça, né? Cansado, tu senta, fecha os olhos, dá uma respirada, quando tu abre, muda o ambiente. Com certeza, é. Vamos dizer que tu curtiria assim um pouquinho. Eu imaginei que tu ia falar assim, mas achei meio estranho. Eu ia explorar essa parada aí, perguntar. Eu ia falar, bom, tô tendo a oportunidade, né? Vamos lá. O problema é que depois da curtição é pra tu voltar depois. Pois é, não foi combinado essa parte, que tal? Aí... O que tu faria, né? É. Bom, eu queria mais uma vez, Robson, te pedir licença aqui. Vou novamente agradecer aos patrocinadores aqui, ao consultório odontológico Dr. Arão Tadeu. Tu vai ver que esse dentista é muito bom. Cachaça Fazenda Santa Maria, que fica em Abaetetuba. Né? Aí eles já estão fabricando, a Fazenda Santa Maria já está fabricando cachaça tipo bananinha, bacana. Cachaça de jambu. Né, aquela cachaça de barril de carvalho, né, que é aquela mais vermelha. Cara, tu tem que provar essa cachaça. Tu gosta de tomar uma cachaçinha ou não? Olha, não é o meu forte, mas de vez em quando é legal. Uma artesanalzinha, assim. Pô, vale sim. Tem que provar. Eu vou trazer essa cachaça pra tu provar. Show de bola. Sebo e Companhia, que é o... Cara, na minha opinião, é um dos sebos, assim, com maior estoque de livro. Ele tem muito livro, professor Charles, cara. Eu já vi o estoque. Olha, eu andei na casa dele, eu não acreditei. O corredor da casa dele é cheio de livro. Tem um quarto cheio de livro. Tem uma outra casa que tem um quarto também cheio de livro. Cara, ele tem mais de 20 mil títulos ali, tranquilo. E livros de tudo que é assunto que tu imagina, cara. Livro novo, livro antigo. E Pizzaria Padrão da Massa, né, que é nossa pizzaria oficial aqui, fica em Ananindeua, na Cidade Nova. Se tu não conhece, o contato é esse aqui, mano, se tu curte pizza, tu vai amar o Padrão da Massa. E o melhor de tudo é que o preço deles é um preço justo, para a qualidade que eles têm. Dá uma ligada, entra em contato, depois tu me fala. E o Fonorte, terceira edição. Eu já vi que tu gosta um pouco de ufologia, né? É um assunto interessante. Desde já tu tá convidado para a terceira edição do Ufonorte. E assim, este ano agora, a gente vai falar de algo que até então tá assim meio que como uma lenda. A misteriosa mulher da Ilha do Meio, que viveu ali em Augusto Correia. A gente montou uma equipe e essa equipe está trazendo fatos reais sobre essa mulher e vai estar também lá no Ufonorte, além de outros temas também. O Ufonorte está imperdível, acontece no dia 13 de janeiro no auditório da Unama Park Shopping. Muito obrigado, Unama, pelo teu apoio cultural. Robson, e aí? Me fala um pouco quais são as tuas
teus planos aí pro Nostalgia. Cara, o Nostalgia cresceu muito, né? E vem crescendo. E aí, me conta aí, como é que tu faz para conciliar o Nostalgia com teu outro trabalho? Tu és publicitário, Sim, né? sim. Trabalha com marketing. Sim. Na verdade, eu trabalho com marketing digital, né? Presto serviço para algumas empresas, né? Referente a tráfego pago e tudo mais. E eu te falo, o Nostalgia Belém, ele é uma maneira brincando, falando aqui, o monstro cresceu, né? Cresceu esse monstro, né? Eu vi, Porque, cara. assim, graças a Deus, por exemplo, olha, nesse momento que vocês estão vendo agora, tá com 192 mil seguidores no Instagram, Caramba. 280 mil no Facebook, 70 mil no TikTok e 83 mil no Kawaii. Fora que também possuo o podcast, né? O Papo Nostalgia, que é gravado num estúdio que é bem parecido com isso aqui. Eu tô brincando. E Quer dizer, tô brincando não. Pode dizer, pessoal. o técnico também, o gerente do estúdio. O gerente por do estúdio. Coincidência, também se chama Gabriel. Gabriel, igualzinho, mano. E é mano. parecido com esse Gabriel. Rapaz, tem até um negócio que é bem parecido com o daqui. Mas, brincando, existe o podcast Papo Nostalgia, nós estamos no 113, vamos pro 114. 114 episódios. Caramba, quantos anos tem já o Papo Já Nostalgia? começou na época da pandemia, começou em 2021. Começou em 2021. É semanal? É semanal, sim, mas assim, claro que acontece de uma semana não acontecer, teve semanas que gravamos 2, enfim. É ao vivo? Ah, sim, já no começo teve alguns gravados, né, mas hoje a gente sempre faz ao vivo. É uma regrinha que sempre coloca ao vivo. Claro que pode acontecer um probleminha ou outro, mas geralmente é ao vivo. Eu prefiro ao vivo, te falar a verdade. Por causa da dinâmica mesmo. Mas, por exemplo, aqui. Pessoal, nem parece estar gravado, né? Mas é mais ou menos assim. Porque a gente já tem um time. E é legal porque você também tem esse time de ao vivo. Então você vai improvisando. E o que é interessante é o improviso. Lógico, você vai roteirizando, né? Vai em cima de um assunto, mas você vai improvisando pra não perder o time ali, né? E o Nostalgia tá isso, assim, existem as dicas que eu faço, né? Existem os vídeos que eu vou na frente, assim, faço aquela provocação de, colégio X, Y, né? Você estudou aqui. Alguns, quando a gente consegue de mostrar um pouco mais do Casarões, é porque o que acontece? Às vezes até as pessoas me cobram assim, mas Robson, pô, tu deveria entrar no Casarão. Só que assim, eu não posso chegar lá arrombando o Casarão. Claro. Às vezes acontece muito essa questão própria sobrenatural, no sentido assim, a pessoa, por algum motivo, tem medo que mostre mais além o Casarão, entendeu? No máximo, porque lá na rua eu posso mostrar, não tem nada que me impeça. Que eu não tô denegrindo nem nada. Mas, no caso, em loco, precisa de autorização e às vezes a pessoa não passa autorização. Né? Aí não dá pra fazer nada. Aí não pode fazer nada, né? Então, infelizmente, existe essa burocracia e tem gente que acaba me cobrando, pô, mas eu deveria entrar lá e tal. Mas existe todo um processo. E justamente isso, né? O foco do Nostalgia tá isso. Crescendo mais, cada vez mais, conteúdo, você sabe muito bem que você trabalha também com isso. É gerar conteúdo, porque as pessoas te cobram. Graças a Deus, o Nostalgia hoje ele é reconhecido no sentido assim de, pô, tô na rua, tô num Uber, tô num lugar, tô tomando uma cervejinha, o cara, pô, fala Nostalgia, pô, tem história assim, Já assim. trocaram o teu nome já? Já, não tem mais nome, mano. É Nostalgia. Mas tem uns que até chamam Robson, entendeu? É interessante. Mas é isso, cara, é um fruto de um trabalho, como da mesma forma que você tá fazendo aqui, crescendo. E, mano, 2024 aí promete, graças a Deus, vai vir muita coisa bacana, assim, eu tô focado nisso. Ó, só pra você ter uma ideia, eu saí de um... É a primeira vez que eu falo isso, mas, por exemplo, eu saí do meu antigo trabalho de carteira assinada, larguei, assim, lógico, eu fiz uma negociação e tudo mais, pra estar focado mais no projeto Nostalgia. Pô, que legal, cara. Também quero mandar um abraço, se permitam, quero mandar um abraço aí pro Vitor Jardim, que é o meu editor, a Suelen Silva, que é minha assessora. Lógico, a gente não faz nada sozinho, né? Também mandar um abraço para um tal de Gabriel Gentil. Não sei se tu conhece esse cara. Mais ou menos. Que é um cara que, pô, eu tenho que falar que é um grande parceiro, porque realmente ele, pô, me ajudou bastante todo o projeto do Nostalgia, do Papo do podcast. Então é um cara que é a Elissa também, Elissa que também sempre tá ajudando. É isso, é foco, cara. A gente tá na luta. Eu vi que tu fizeste algo parecido com o que eu fiz, né? No começo, tu fazias postagens de texto, de imagem, muito, né? isso e aí mesmo. Depois, tu começaste a focar nos vídeos, né? Que foi o que aconteceu comigo também. Isso. É porque, primeiro, eu tinha muita vergonha. Só pra contextualizar, eu tinha muita vergonha. Já começar por aí.
E segundo, eu não tinha aquele certo traquejo e tudo mais. Era isso. E outra, as pessoas consumiam mais fotos naquela época do que vídeos. Por questões limitadas de internet, as câmeras não eram aquela coisa toda. Hoje não, né? Você vê câmera, qualidade. Então, hoje cada vez mais as pessoas pedem vídeo. Então, hoje o foco é vídeo. Então, quando eu me mando uma foto, eu até coloco alguma coisa nos stories ou tento contextualizar, tento ir no lugar. É uma coisa que eu tô fazendo muito isso, assim. Me manda um antes e depois, é uma brincadeira que eu faço. Me manda a foto, eu faço no mesmo ângulo, gravo do mesmo ângulo. Legal. E é interessante, né? Porque você mostra como é que a cidade mudou, né? Então, bem legal, é nessa linha. E é isso. Cara, e conta aí, tu tava me falando nos bastidores... porque assim, galera, eu já vi no podcast também, né? No Papo Nostalgia, foi no ano passado, não foi? Foi, no ano passado. Foi. E aí tu tava falando que aconteceram umas coisas meio fora da... É verdade. E assim, agora é interessante, né? No outro lado do balcão, como a gente fala, né? Tava lá te entrevistando e tudo mais, na época tava o Apoena, que fazia parte do projeto. E eu percebi, assim, que... tipo, a TV, tem um pau na TV... Você trouxe um aparelhinho do... Como é o nome? É o Spirit Box. Tem uma hora que ele apitou, sabe? E eu te falo, eu acho que eu nunca falei isso, mas assim, publicamente. Mas naquele momento, quando eu tava falando, eu tenho quase certeza que tinha alguém ali. Quase certeza que tinha alguém ali, porque eu senti um negócio. Sei lá, eu fiquei... Teve uma hora que eu fiquei meio incomodado. Inclusive, vejam lá o vídeo lá que foi ao vivo. Né? Foi ao vivo. Porque eu fiquei meio assim parado, ficava te prestando atenção pra ti, mas eu senti algo assim, sei lá. Algo assim, enfim. E essa foi a experiência. Pô, eu vou deixar... Foi muito louco. Gabriel, tem como deixar depois o link desse episódio aí? Do Papo Nostalgia? Deixa aí pra galera que tiver curiosidade ver como foi. E foi ao vivo na época, né? O Nathan contou essas histórias e tudo mais, foi muito bacana. Inclusive contou uma história que foi teve muito acesso. Eu fiz um corte do Tenoné, do Lobisomem do Tenoné. O pessoal ficou muito louco procurando sobre essa história, então fica a dica aí. Cara, quero te agradecer, Robson, pela tua presença aqui. Foi muito legal esse obrigado papo. Mesmo. Olha, obrigado mesmo por obrigado eu por tu teres vindo aqui conversar com a gente, contar um pouco aí da tua história. Eu sei que tu tens ainda muita coisa aí para falar e também muita história para escrever, porque esse teu perfil Nostalgia, ele tá cada vez mais bombando aí. Eu acho muito legal isso quando eu vejo. Cada vez mais eu olho o Face e tá aparecendo o Robson. Ele não aparecia tanto ano passado como ele aparece esse ano. O Facebook tá dando uma forra, tá aparecendo um algoritmo aí. Caramba, que continue assim, né? Como também tá aparecendo mais o teu. Então, assim, é legal que as pessoas cada vez mais estão acompanhando, estão compartilhando nossos projetos. Então, é isso. A gente está na correria, cara. É muito trabalho, muita luta. E não tem limite, né, mano? Vamos céu pra cima. O céu é o limite. Céu é o limite. Mano, obrigado. Sucesso pra ti. E as portas estão sempre abertas. Segue lá a rede social, todas as redes sociais. Nostalgia Belém, não tem erro. Segue lá. Tá em todas as plataformas. Todas as plataformas. E é isso. E o podcast, né? O Papo Nostalgia no YouTube. Nostalgia Belém, o podcast Papo Nostalgia. Na verdade, podcast é um modo de dizer. É o videocast. Videocast. Né? Papo Nostalgia. Então é isso aí, galera. Este foi o Pode Arrepiar de hoje. Obrigado por teres acompanhado. Isso aqui era para ser uma live, mas não deu. A gente teve um BO aqui com o YouTube, mas... Quer falar? Pô, não, quero mandar um abraço, pelo amor de Deus, ia esquecer. Não quero mandar um abraço pro Lucas, meu irmão, que também me acompanha nos vídeos. Pô, pra não ser injusto, mandar um abraço pro Lucas Jacó, que é meu irmão, que me ajuda pra gravação dos vídeos. Também quero mandar pro Vídeo Jardim, que é meu editor, né, dos cortes, a Sueli Silva, o Gabriel. Pronto, agora eu tô... E os patrocinadores, mas aí deixa quieto. Então é o Vitor... Mas a galera é o Vitor, Suelen, Lucas, Gabriel, né? Se quiser falar dos patrocinadores, fala aí, mano. Não, é porque assim, existem grandes parceiros aí, e até mandar um abraço pro Júnior, Júnior Navarro, doutora Ides Navarro, também o pessoal do Shopping Castanheira, que estão apoiando agora recentemente, o RX Turismo Corporativo também, pessoal que apoia, porque tu sabe muito bem como o trabalho, como o projeto regional, um projeto que, cara, a gente tem que suar a camisa, porque realmente é difícil. E graças a Deus algumas empresas tocam, né? Como da mesma forma como
fico feliz, assim, de pessoas que estão te apoiando. E é isso. Agora eu tô ok, que senão, pô... Então, pronto, é isso aí. Obrigado aos patrocinadores e à equipe aí por estarem apoiando este lindo trabalho. É isso aí, galera. A gente se vê no próximo Pode Arrepiar. Valeu.